Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Livro de Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sempre, e a maioria das pessoas quando fala do Salmo 23, a primeira coisa que vem à mente é da área financeira. Quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas já pensam, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Pensa na área material. Biblicamente falando, as coisas materiais, a Bíblia diz que você tendo o que comer, o que vestir, temos que ficar satisfeito com isso. E diz também que os pássaros, olhai para as aves do céu. Os pássaros não trabalham, não têm celeiros, e contudo o Pai os alimenta. Está escrito também que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Esses salmos, quem escreveu foi Davi. E à luz da palavra de Deus aqui, sobre Davi, não se refere às coisas materiais. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O pastor dele era Deus, era Jesus. Ele tinha uma vida, priorizava a presença de Deus. E nada dele tinha falta. Ele não estava falando de coisas materiais, porque também Davi era um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Ele diz aqui, em vez de passagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. No momento que ele entrava ali na presença de Deus, era assim que ele se sentia. Em vez de passagem como ovelha do Senhor, ele se sentia seguro. E o vigor dele era restaurado. Por quê? Porque ele tinha o hábito de buscar a Deus, as direções, as orientações, a resposta de Deus. Ele tinha isso. Ele priorizava Deus nas suas guerras e na maioria era por isso que ele vencia. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo nenhum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele não temia o mal, ele não temia a guerra. O que ele queria era saber de Deus se ele poderia ir, se ele poderia avançar. Ele buscava as direções de Deus. Mesmo quando estava em perigo de morte, ele não temia. Por mais que teria que fugir e usar de alguma estratégia, ele não temia, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele não temia nem a morte. E ele sabia que se a presença de Deus estava ali com ele, as forças do mal eram migradas. Não tinha nenhum poder contra a vida dele. Porque ele confiava no Senhor. Não faltava para ele segurança, paz de espírito, renovo. Era isso que Davi sentia na presença do Senhor. E se a gente for parar para pensar, essas coisas, qual o dinheiro não compra.
Não tem como você conquistar na terra, não tem como alguém te dar, é só o céu que pode te dar. Paz de espírito, confiança em Deus, fé. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por problemas difíceis, não confia, não acredita em Deus, não tem fé, não tem forças para ficar firme na confiança em Deus, não tem a presença dele. Então, é mais importante, sim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. E ele tinha o reino de Deus e essa justiça no seu interior. E é por isso que ele fala que mesmo se ele passasse o perigo de morte, ele não ia temer, porque Deus estava com ele. E ele sabia e confiava no poder de Deus e o que a presença dele, o impacto da presença dele na vida dele. Preparas um banquete para mim, na vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quando fala nessa, porque preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, as pessoas logo pensam que seria um banquete para alimentar a carne. Pensa logo no jantar, aquela mesa farta, banquete, ele lá. Não era isso que Davi estava falando. Não estava falando isso. Ele estava dizendo aqui, ó, preparas para mim um banquete à vista dos meus inimigos. O que é um banquete à vista dos inimigos? É você fazer a vontade de Deus. É você estar posicionado, cumprindo o que você precisa fazer, cumprindo a sua missão. Posicionado, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, independente do que está acontecendo ao seu lado, ao seu redor. A mesa pode lembrar do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Pensa você numa mesa com os seus inimigos, bem perto, sentado do seu lado. Era isso que ele está dizendo. Que diante deles ele seria honrado, seria ungido, e o cálice dele ia transbordar. Ele cheio, espiritualmente, cheio. E aquilo ali ia transbordar. Transbordando. É você estar cheio de Deus. E sendo esse adorador, esse temente a Deus, essa pessoa fiel. Diante do perigo. Diante daqueles, no meio daqueles que querem te destruir. Transbordando de quê? De confiança, de alegria, de renovo, de unção, como ele disse aqui, me unge a minha cabeça com óleo, unção de Deus, a presença dos inimigos dele. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha, resultado do banquete, resultado da unção, resultado da presença de Deus na vida daquele que crê, que entende que não importa o que está passando na vida, não importa o que está acontecendo. A presença de Deus, ela é o suficiente para te manter em paz, seguro e até assentar na mesa com os inimigos. Fazer o que Deus te chamou para fazer, independente do que pensam ao seu respeito, independente do que levantam. E ele sabia que isso, olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele tinha certeza como é difícil nós acreditarmos e as pessoas acreditarem no mundo de hoje. Foi ele quem disse, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Mas se está conosco, porque muita gente no momento da luta, da dificuldade, ainda acha que está só. Acha que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que não vai vencer. Não, Davi não tinha aquilo. E é por isso que ele diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Na verdade, essa é a verdadeira riqueza, é o verdadeiro valor. Porque foi ele que falou que se você tiver, buscar isso, Davi está falando aqui, a presença de Deus, a justiça de Deus, as outras coisas seriam acréscimo. E o caminho que ele trilhava era um caminho de justiça. Ó, guia-me, 3.
Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele pedindo a Deus que guie ele na justiça. Justiça de Deus. Realmente, ele não tinha falta de nada. Não tinha. Porque ele entendeu o valor da presença de Deus. Não era algo de dúvida. Ele não duvidava. Não oscilava. E ele sabia que Deus estava com ele. Não importava o que ele estava passando. Mas Deus estava com ele, ele não temia nada. E a justiça de Deus também estava ali, no caminho dele. E esse Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Eu sei que muitos podem até usar na área financeira, mas não tem, biblicamente falando. Esse Salmo nunca foi prioridade para as coisas materiais. São as coisas espirituais. Aquilo que nos dá força todos os dias de cumprir a missão, de vencer. De estar alegre na presença do Senhor. De cultivar essa alegria no Espírito, a liberdade espiritual de adorar. Essa é a verdadeira provisão da vida do cristão. Alguns aí fora podem colocar a sua fé, a sua alegria em coisas, em conquistas terrenas. A Bíblia nos instrui que, através desse Salmo 23, que a provisão não era a material, era a espiritual. E pensando nesse Salmo, como é a conduta de uma pessoa que crê verdadeiramente como Davi cria. Das liberações, das bênçãos espirituais que só Deus pode nos dar. Depois disso, as coisas materiais, físicas, elas são acrescentadas, são resolvidas, os problemas são resolvidos. Deus, ele não responde necessidade, Deus responde fé. E se nós estamos confiantes que Deus pode fazer, que os inimigos não têm poder na sua vida, uma vez que você busca, prioriza a presença de Deus, aí sim, as outras coisas já podem vir acrescentadas. Porque muitas pessoas podem pedir um monte de coisa, como solução para as dívidas, solução para os problemas no relacionamento, na casa, na família. Deus pode fazer tudo isso. E às vezes Ele até faz sem você estar preparado para não perder a sua alma. Para cultivar um pouquinho de fé que está dentro de você. Mas o mais importante para Deus, antes de agir na minha vida, antes de resolver algo na minha vida, no exterior que eu estou dizendo, no físico, Ele quer agir aqui dentro, para que eu confie nele, para que eu entenda que com Ele não importa o que é mal. Eu não preciso temer. Eu vou resolver. Mas Ele está dizendo, você não precisa temer, precisa é me buscar. Mas eu tenho falta. Mas a instrução do pastor disse que nos ensina a pedir. E disse que pedir e não receber porque pedir mal. Pedir mal. Porque se eu não estiver enquadrado nisso aqui, ter ele como pastor, entender que a presença dele me conduz, sabe? Tranquilidade, restaura o meu vigor, dá confiança. O mal não tem poder. Eu não vou pedir para Deus mal. Que você vai saber entender o verdadeiro lugar das coisas, das provisões materiais, que não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, é a presença dele. A presença dele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Aí eu não vou pedir mal. Tem que saber pedir. Saber pedir não é pedir uma coisa, por exemplo, Senhor, eu quero pagar uma dívida. Senhor, quero quitar algumas coisas. Mas é pedir a presença dele, as orientações dele, a resposta dele, antes de fazer algo, para que não caia de novo na mesma situação. Que tirar
Deus pode até tirar. Mas se eu não aprender a buscar e a priorizar, a valorizar a presença dele, a perguntar para ele, como Davi perguntava se podia ir, se podia fazer. Davi ele conversava com Deus, ele buscava a confirmação de Deus. Será que lá na frente não vai acontecer de novo? Então, o mais importante não é as coisas materiais, em primeiro lugar. É buscar o pastoreio. É pedir a Deus, me pastoreie como ovelha do seu pasto. E aqui ele termina falando, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está dizendo que ia voltar à casa do Senhor, que ele ia congregar. Mas a vida dele não era só lá na congregação. Ele está dizendo que ia voltar. Mas ele tinha um pastoreio aqui. A alma dele estava bem. Ele acreditava que na presença de Deus, a alma dele estaria bem, aonde quer que ele estivesse. E que ele ia voltar à casa do Senhor enquanto ele viver. De tão grato que ele era pela presença, pela paz, pelo guiar de Deus, pela fé, pela certeza, pela convicção. Não importava o que acontecia com ele. Ele errou. Foi um homem falho. Falhou. Não só acertou. É um homem segundo o coração de Deus, mas errou, mas falhou. Mas sempre priorizava a presença de Deus. E sempre que Deus o falava com ele, e se voltava para Deus, priorizava a presença de Deus. Porque Deus, para ele, não era Deus poderoso que está lá e eu estou aqui. Não. Deus para ele era o pastor dele. E ele ouvia as palavras de Deus. Procurava fazer do jeito dele. Ele era ovelha. Ele era ovelha. Ele não aproximava de Deus pelo que ele podia fazer. Ele não adorava a Deus pelo que ele podia fazer. Ele não aproximava de Deus por causa das coisas materiais. É por isso que eu estou dizendo que esse salmo, ele não é um salmo de referência de coisas materiais. Davi não se aproximava de Deus pelas coisas materiais. Não adorava a Deus pelo que ele fazia. Não. Ele adorava a Deus pelo bem que a presença de Deus fazia para a alma dele. Ele reconhecia que Deus era o seu pastor, o seu Senhor, e sempre o priorizava. Ele não adorava pelas coisas materiais. Não. Ele adorava pelo bem que Deus fazia para a alma dele. Os problemas dele era resolvido ou não. Ele estava ali, adorando, buscando a presença de Deus, numa essência de adoração firme, confiante, convicta, com certeza de quem Deus era para ele. Ele estava ali, sempre adorando, buscando, zelando pela essência da adoração que havia dentro dele. E tudo que ele queria era a presença dele. Deus resolvendo os problemas dele ou não, ele adorava. Ele vivia sempre com fé, confiança, que o Deus dele estava com ele. Por mais que as coisas não se resolviam, ele já era resolvido dentro dele. É esse Deus que eu vou adorar. É esse Deus que eu vou buscar. E nisso, eu não tenho dúvida que ele passou por dificuldades, sim. Até mesmo financeiras, sim. Mas Deus também me honrou. Por quê? A busca dele não era das coisas materiais. Era das espirituais. Era a alma, sabe? Era a certeza do Deus da sua existência. Então, ele realmente podia dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele era ovelha. Davi, ele era um adorador. E um corinho trechinho que faria me lembrar de Davi é aquele.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está.